Seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Eu me chamo Jonatas Duarte. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber todas as notificações de novos conteúdos e também de compartilhar com seus amigos. Então, vamos para o vídeo. Temidos, grandes corredores, matadores implacáveis, excelentes nadadores. Essa era alguma das características dos índios goitacás, nome definido pelas tribos tupis para esse povo indígena que não se comunicavam com as outras tribos, devido a serem bastante restritos, perigosos e possuírem uma linguagem própria. Nesse vídeo iremos falar da tribo considerada a mais temida do Brasil na época dos colonos portugueses. Ocupando uma região entre o norte do estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, chamado de Antiga Capitania de São Tomé, essa tribo tinha características físicas diferentes da maioria dos índios da época. Possuíam cabelos mais longos para parecerem maiores, raspavam a cabeça na frente, retirando aquela famosa franja muito utilizada pelos índios, estatura alta e ainda tinham peles mais claras, tinham comunicação quase que restrita com outras tribos e características bem hostis e violentas. Essa tribo possuía algumas curiosidades impressionantes que faziam eles serem mais temidos pelas tribos locais e pelos colonos portugueses, que iremos citar agora. Forma de caçar. Acredita-se que os goitacazes eram tão bons corredores e tão fortes que costumavam caçar veados sem utilizar armas ou quaisquer armadilhas, apenas correndo atrás, alcançando a presa e matando-a com as mãos. A alimentação. Além de animais, frutas, verduras fazerem parte do cardápio alimentar dos goitacazes, existia algo que era uma característica um quanto que estranha desse povo. Algumas tribos relatavam que quando os goitacazes tinham êxito em suas batalhas, comiam a carne dos seus inimigos. Acredita-se que eles alimentavam da carne fresca e crua. Anfíbios. A região de habitação dessa tribo era composta por muitas lagoas, rios e até mesmo o mar. Com isso, era-se dito que os goitacazes passavam grande parte do seu tempo na água, sendo chamados de anfíbios. Uma curiosidade é que quando eles, por algum motivo, se sentiam mais acuados, talvez em alguma batalha que por algum motivo eles estavam perdendo, mesmo que isso seja bem raro, esses índios entravam na água, fazendo com que fosse praticamente impossível de capturá-los. Superstição. Mesmo forte, temidos, implacáveis, essa tribo por algum motivo possui alguma superstição referente à água. Os goitacás não bebiam água de rios, lagoas ou lagos. Para beber água, os mesmos procuravam cavando o chão até a encontrar. Origem do nome. Uma curiosidade é que o nome goitacá não foi definido por eles, e sim pelos tupis, já que os goitacás tinham comunicação restrita com todos os povos ao redor, tanto índios quanto colonos portugueses, além de dar medo em várias tribos indígenas, fazendo assim com que a comunicação ficasse ainda mais difícil. Não se sabe o significado, se era grandes corredores ou grandes nadadores. Ritual para a fase adulta. Ao chegar na fase adulta, os goitacás tinham como ritual algo que ainda os faziam ser ainda mais temidos. Os recém-adultos da tribo tinham que entrar no mar apenas com uma lança e caçar um tubarão. A prova disso era que em seus colares, flechas e lança possuíam grandes dentes de tubarões, retirados logo após o ritual. Mulheres da tribo. Diferentemente das outras tribos brasileiras, as mulheres dessas tribos também podiam participar das sangrentas batalhas, preparados para lutar até o fim. No livro Singularidades da França Antártica, escrito por André Thevet, um franciscano francês que esteve no Brasil na época para observar a natureza e os indígenas no ano de 1555. Ele relata que depois de uma batalha entre tupis e goitacás, alguns goitacás tinham sido capturados e posteriormente seriam mortos. No momento da execução, foi utilizada uma arma muito usada pelos índios, chamada de borduna, e que após um índio tupi ter batido forte na cabeça do goitacás capturado, fez com que a cabeça abrisse, deixando exposto até mesmo o cérebro, porém ainda o deixando vivo.
André relata que de forma impressionante o índio Goitacás, com seu cérebro exposto depois do golpe, atacou o índio Tupi e lutou até os seus últimos minutos de vida. Cemitério. O cemitério dos Goitacás era curioso porque continha ossadas guardadas em cerâmicas. Esse cemitério foi encontrado pelo Instituto Brasileiro de Arqueologia na década de 60, em uma região que ficou chamada de Sítio do Caju. Devido a essa descoberta, foi possível conhecer um pouco mais a respeito dessa tribo. Vestimenta. Grande parte desses índios andava completamente nus, e alguns apenas com algumas pinturas pelo corpo. Moradia. Chamada de palafitas, essa espécie de cabanas era construída na beira de brejos, lagoas, pântanos e rios, já que a maior parte da tribo dos Goitacás viviam bem próximos das águas. O fim. Como os colonos portugueses já tinham uma parte do seu território estabelecido e montado, e não queriam perder aquilo que já havia conquistado, além também de não conseguirem catequizar os Goitacás devido à dificuldade de comunicação e por serem bem hostis, logo também tiveram vários ataques dos Goitacás e, sabendo que não seria possível vencer em batalhas, tiveram uma ideia, essa que seria talvez a primeira ou uma dos primeiros ataques biológicos registrados. Os colonos pegaram vestimentos de outros colonos que estavam infectados com varíola, deixando-as em alguns lugares próximos onde transitavam os Goitacás, que pegaram aquelas vestimentas e levaram às suas tribos e, consequentemente, contaminando cerca de 12.000 Goitacás, acabando com quase todos eles. Algumas teorias dizem que, devido à diminuição da população, alguns deles ficando isolados e não havendo alguma outra opção, acabaram se unindo às outras tribos, fazendo com que fosse possível salvar alguma descendência desse povo. Se você teve curiosidade em saber um pouco mais a respeito dessa tribo, no ano de 2020 foi lançado um filme chamado Goitacá, do diretor Rodrigo Rodrigues. Devido à tribo dos Goitacás, foi dado o nome da cidade de Campos dos Goitacás, que até possui uma estátua de um índio Goitacás. E você? Responda nos comentários. O que achou dessa história? Acredita que seja verdade tudo a respeito dos Goitacás? Ou, mesmo sendo relatado em alguns livros, para você isso não passa de exagero ou mito? Bom, terminamos por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!